Só um momentinho. Agora sim está gravando. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos aqui já hoje no dia 23 de novembro, né? Data do envio das últimas atividades. Então, no caso aqui, atividade formativa 3. Na verdade, só seriam essas duas questões objetivas. As duas questões objetivas aqui. A questão objetiva 11 e 12, o envio seria até hoje. Fora essa situação aqui dessas duas atividades objetivas, vocês também tinham o roteiro prático 3, 4, e eu vou passar hoje o 5, né? Para que vocês estejam se preparando para a prova, né? Vocês já devem lembrar que esses roteiros que eu passei na aula anterior, acho que na aula passada eu já falei isso para vocês, eles estarão a cair na prova. Então é importante que vocês já estejam fazendo para que no dia da prova não hajam surpresas aí quanto ao tempo. Relembrando também, a nossa prova oficial será já na próxima semana, no dia 30. Então, na próxima segunda-feira, a nossa segunda prova oficial. Muito bem. Só um momento. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Então, hoje estaremos trabalhando então com a sessão 4.3, que estará encerrando aí o nosso conteúdo da disciplina de algoritmos e estruturas de dados. Então, nessa nossa sessão 4.3, estaremos trabalhando com mapa com espalhamento, né? Usaremos uma função de espalhamento. E já tratamos então, nessa unidade 4 sobre mapa, armazenamento associativo, né? Nós vimos lá a biblioteca mapa. Estaremos, então, fazendo hoje a nossa última sessão. Então, nós já trabalhamos nosso bimestre com a tabela de espalhamento, a unidade 3, e hoje estaremos encerrando, então, essa unidade 4. Na sessão passada, a sessão 4.2, nós trabalhamos com mapa com lista. Fizemos uma struct e vinculamos ao mapa. Na sessão 4.1 apenas foi apresentado para vocês a parte introdutória do armazenamento associativo, nos quais usamos a biblioteca map, e na biblioteca map passávamos um parâmetro, são dois parâmetros, né? Um parâmetro que podemos usar como índice, e o outro parâmetro usávamos ele como o valor que nós estamos associando, tá? Isso na seção 4.1. Na 4.2, nesse valor associado, nós criamos uma struct. E agora faremos um mapa com espalhamento. Muito bem. Então, mapas com espalhamento, nós então faremos o exemplo hoje de mapa de espalhamento, a verificação da existência de uma chave, mapas de espalhamento também. Faremos esta verificação básica para o nosso trabalho. Então, a definição e exemplo de mapa de espalhamento, né? Então, para Tannenbaum, a mesma forma que podemos utilizar as tags espalhamento, ou seja, como nós usamos a tag espalhamento vinculada às nossas tabelas, tabela hash, também podemos indexar esse nosso mapa de espalhamento, com uma função de espalhamento. Então, segundo ele aqui, nós podemos melhorar o desempenho da estrutura, tendo acesso rápido à informação via uma função de espalhamento para que possamos buscar a chave, principalmente na busca, tá? Nessa característica, teríamos aí um melhor performance, melhor desempenho, todo momento que estejamos procurando
um elemento dentro deste mapa, usaríamos aquelas funções. Vocês devem lembrar de mapa de espalhamento, tem uma função hash, que nós podemos calcular, fazer uma equação, temos que fazer uma equação para que estejamos calculando uma chave. Fora essa situação também, tínhamos a possibilidade de criar uma função de espalhamento linear ou uma função de espalhamento dupla, na qual em 3 passos calculávamos 2 chaves, né? Sendo que caso a primeira não encontrasse um local vazio para armazenamento, um índice que seja vazio, usamos a chave dupla, o rehash, para que estejamos calculando o outro local para armazenamento daquela informação que estamos passando ali via a nossa chave. Então, como os mapas com lista, os mapas de espalhamento, as chaves de associação também não podem se repetir. Então, na mesma situação do mapa com lista, nas quais nós passamos a indexação deste mapa e não havia repetição, a mesma coisa deve acontecer com esse mapa de espalhamento. O mapa de espalhamento tem a característica, os elementos não são ordenados, é evidente, é rápida a busca, principalmente a busca, né? A inserção de dados e permite inserir valores e chaves nulas, caso estejamos desejando, né? Mas, basicamente, o diferencial aqui é a questão da busca mais rápida. A inserção em si, na aula anterior, nós criamos um mecanismo de incremento. Então, a nossa lista ela era incrementada para que tivéssemos aí o lançamento nosso mapa. Tá? E hoje, esse lançamento ocorrerá via esta nossa função. Então, basicamente, o que se pensa era o seguinte, passar chaves, né? Aqui estamos passando chaves, nos exemplos que nós fizemos, nós criávamos mecanismos de trabalharmos apenas com um código, passávamos um código, e a partir deste código fazíamos ali a função encontrar qual o local, né, qual o endereço dentro daquela tabela, no caso, agora será dentro do mapa, né, dentro do mapa e onde ficará o nosso nó armazenado, né, o nosso nó podendo aí ter este nó tendo vários campos, tá? Então, essa é a ideia, vários atributos, né? Então, podemos pensar no nó com vários atributos, mas a ideia é que estejamos passando, então, a informação referente à chave, que poderá ser um texto, inclusive, e a partir desse texto a gente cria uma função para que possamos calcular aí o mapeamento, tá? Então, esse é o conceito que nós faremos aqui para que estejamos fazendo esse teste da questão da chave de mapeamento. Como anteriormente passávamos um código, era mais fácil calcular, nesse contexto nós faremos um pouco diferente, né? Nós usaremos aqui, na conversão dentro da linguagem C, quando convertemos um caractere, por exemplo, a letra J, convertemos ela em um valor inteiro para que estejamos fazendo o cálculo, J, dentro da tabela ASCII, ela tem uma numeração. Essa numeração é feita na hora da conversão de dados, tá? Então, vamos fazer primeiro um teste para que vocês vejam como poderemos converter caracteres, uma cadeia de caracteres, em valor inteiro, né? Para que nós possamos utilizá-los aí. Muito bem, vamos chegar lá no nosso... Então, vamos abrir agora o Dev C++. Todos me ouvem bem? Todo mundo bem quieto? Sim? Sim, professor, estou ouvindo. Sim, professor, ouvindo. Belezinha. Sim, eu também estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo aí, professor. Agora sim. Tudo bem, ótimo. Então, muito bem, vamos abrir o Dev C++. Então, nosso objetivo aqui será converter, então, um valor, uma string, né, uma cadeia de caracteres, estaremos convertendo em números, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos abrir um novo arquivo aqui, source file. Basicamente, vamos declarar aqui as bibliotecas que usaremos. No caso, vamos usar aqui o stdio, standard.io.h. Vamos também utilizar aqui o string.h. E nosso objetivo, então, aqui é que vocês vejam como poderíamos converter, porque nossa ideia, como nós queremos criar um hash, um cálculo em cima de um texto, nós deveremos, então, para que façamos isso, a conversão, né, de um texto,
caracteres em números. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, vamos criar uma função aqui, converter. Essa função receberá um char, um ponteiro de char. Nós vamos falar de palavra, né? Palavra. Muito bem. Vamos então colocar aqui, vamos colocar uma soma, vamos somar os caracteres que estão sendo obtidos, né? Soma, recebendo 0. Vamos colocar outras variáveis. Para que nós estejamos percorrendo todas as nossas letras aí dessa nossa palavra, vamos colocar uma variável n, uma variável i para o for. N, existe uma função dentro dessa biblioteca string aqui, que ela conta o tamanho da palavra, né? Então, vamos passar um strlen, string length, né? E vamos passar aqui a palavra. Então, ele vai contar quantas letras tem a palavra e vai adicionar neste n. E vamos fazer aqui a conversão. Então, i vai seguir de 0 até i menor que n, o tamanho da palavra, e mais. A função deste i, então, é observar letra por letra desta palavra. Então, vamos colocar aqui a soma, vai receber, então, vamos somar aqui todas as letras que estão nesta palavra, né? Então, pegarei letra por letra, essa conversão aqui que eu estou fazendo já somando aqui, este vetor aqui, eu estou pegando a posição de cada, ou seja, pegando cada letra que eu passar aqui da palavra, automaticamente quando eu faço isso, a linguagem C vai converter, o compilador converterá essa letra no seu numeral referente à tabela ASCII e estará somando aqui. Muito bem, então, fora isso aqui eu vou retornar a soma. Muito bem. Agora vamos fazer nosso teste. Vamos colocar aqui um intman. Vamos colocar aqui uma palavra. Não, a palavra não. Vamos já passar direto, tá? Vamos colocar um printf. Já vou colocar aqui. Professor. Já em inteiro. Vamos usar aqui converter. E aqui eu vou passar a palavra. Vou passar primeiro uma letra A, para que estejamos verificando qual é a informação referente a esta letra na tabela ASCII. Professor? Oi. Tá faltando ponto e vírgula depois do colchete ali, não, no i? Está muito bem, parabéns. Está faltando mesmo. Digitem aí, por favor. E aí eu quero que vocês me falem qual é o número referente a esta letra A na tabela ASCII. E aí, pessoal, já descobriram? Opa, rodei aqui, mas ele deu erro nesse strlen. Você colocou aqui a biblioteca string? Sim. .h? Então vamos colocar outra aqui. Coloque a biblioteca, então. IO stream. Esse agora ele vai. O meu também deu esse erro aí que ele falou. Vamos executar, ele vai saber já. E agora, foi? Ainda não. Ué. Não está achando language. strlanguage. stdlib. .h. Tentem aí, vamos. Acho que já será o suficiente.
Professor, meu deu certo, deu 97. Opa, que bom. E aí, pessoal, também conseguiram ver o 97? Isso, deu 97. Ótimo. Só vou Meu salvando não aqui tá o arquivo. compilando, não. O Não meu foi ainda? o meu tá dando erro na linha 12. Linha 12, fechou. Ah, qual o ponto e vírgula que você falou para mim? Ah, acredita que eu não coloquei? Acontece. Mesmo assim, o meu não tá compilando, professor. O meu eu tinha colocado ponto de vírgula aqui. Você quer mostrar seu código para mim? Tá falando Mostra aí aqui conversão depreciada de string para constante char. Deixa eu ver o meu aqui. Ah, sim, dessa é uma mensagem só. Porque na realidade ele gostaria que a gente fizesse essa char aqui, ó. Mostrasse explicitamente que esse é um ponteiro de char. Aí ele vai sumir essa mensagem. Fez aí, Francisco? É só essa palavra aqui, ó, para explicitamente você passar pro compilador esse ponteiro de char. Ah, tá. Converteu. O meu tá dando esse mesmo erro. Na verdade é um warning, é um perigo só, uma mensagem de perigo, mas não é erro não, ele executaria. Somente eu vou abrir aqui o navegador. Se vocês observarem aqui, ó, trocando a letra para a letra B, verifiquem o que vai aparecer para vocês. 98. 98. E o A maiúsculo? R$ 65. Ah, muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Tabela ASCII. Tabela ASCII. Então aqui, eu vou abrir uma tabela ASCII para a gente, para ver se esses valores estão batendo. Então, muito bem, ó. Letra maiúscula, né? Estão enxergando aí bem a tela? Uhum. Se vocês observarem aqui, a letra A maiúscula, ela equivale a hexa 41 e a decimal 65. Então, está correto, nós colocamos decimal ali. Se nós colocássemos X aqui, nós queremos ver em hexa, né? Executem hexa para ver o A maiúsculo, qual o número que aparece. R$ 41. Beleza, lá, 41 que está aqui, ó. Muito bem, então já vimos como converter, né? Então, o que acontece? Aqui é um somatório, né? Então, vou colocar aqui novamente decimal para a gente ver. Mas, por exemplo, nós estamos somando aqui. Então, se nós observarmos a tabela ASCII, as primeiras letras e números, na verdade, a primeira letra começa com A maiúsculo, que é 65 decimal, né? A partir dele, nós temos aqui letras e até uns símbolos aqui, ó, colchete, barra invertida, fechamento de colchete, um acento, um underline aqui, e assim por diante, tá? Os números estão aqui, ó, 0, 1, também em caractere, também estão aqui descritos. Mas aqui a gente consegue, então, fazer uma conversão. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, casa, em minúsculo, e executem para ver qual a soma que aparece. Em decimal. 408. Em decimal? Sim. Sim, né? Então, vamos testar se é isso mesmo? Isso aqui é até um pouquinho de criptografia, né? Ou não, né? Mas tudo bem, é uma questão mais simples. Então, eu coloquei casa, né? Então, ficou 99 mais 97, mais 97 é o A, né? Mais 115, mais 97. Foi isso que apareceu para vocês, 408? Isso, 408. Exatamente. Ótimo. Então, vocês observaram que nós aqui convertemos e fizemos a soma. Todos viram isso, então nós conseguimos aqui. Então, se eu passar uma palavra para esta função aqui, ela vai me retornar uma soma da conversão de cada uma das letras aqui para um valor inteiro, e isso é concatenando uma soma, né? Então, a palavra casa, a soma dela é 408, conforme nós até testamos aqui, todos viram aí. Somamos cada uma das posições que estão vistas aqui na nossa tabela ASCII.
Não é isso, pessoal? Então tá tranquilo isso, né? Professor, meu deu 198. 198? E você escreveu casa? Ah, não, pera aí, tá D ali. Aquela hora o senhor tinha colocado X. Ah, tinha colocado hexadecimal, agora é decimal novamente. Alguém mais encontrou um outro valor que não 408? Agora deu certo. Ah, perfeito. Muito bem. Então, isso aqui que nós fizemos é apenas uma demonstração de como podemos converter uma palavra em uma chave, né, em um número. E esse número, que nós possamos, a partir deste número, trabalharmos aí para que estejamos aí convertendo, então, em um número, num inteiro, e a partir desse inteiro fazer os cálculos devido aí para que possamos usar uma função hash, né? Então, esse é o objetivo, converter, então. Então, nesse nosso exemplo, nós vamos pegar aquele exemplo lá que nós já desenvolvemos uma parte dele, o exemplo lá do mapa em lista lá com aquela questão do restaurante, de cadastrar pratos, né? A ideia é que nós estejamos cadastrando esses pratos, só que vamos passar o nome do prato, a partir desse nome do prato ele vai calcular a função hash disso, deste valor que estejamos passando em texto, e a partir dessa conversão estaremos calculando então a função hash e a rehash, caso a primeira posição que estejamos tentando armazenar este nosso nó esteja já com algum lançamento feito anteriormente, a gente vai usar o rehash para ele armazenar em outro local deste mapa. Muito bem. Oi. Só uma dúvida. Eu tive dando uma analisada tentando refazer essa questão da tabela de espalhamento. Eu verifiquei que nessa função, quando usa rehash, acontece às vezes de não aceitar determinado número. Por exemplo, se uma tabela tem 9 números, por exemplo, 10 números, por exemplo, que vai de 0 a 9, o índice de 0 a 9. Quando o primeiro preenche, por exemplo, o primeiro vai direto no índice 9, aí eu coloco, por exemplo, outro número que coincide, ele não aceita. Eu estive olhando. É normal isso acontecer? Então, é porque na verdade o espaço nosso de espalhamento foi bem pequeno, né? Vocês lembram que eu fiz um exemplo com vocês de que nós tínhamos também uma tabela pequena com 10 posições, e a partir do momento, as colisões, nós criamos uma lista. Vocês lembram que nós fizemos uma lista com as colisões? Nesse contexto, como a tabela é pequena, pode acontecer as colisões. Aí nós temos que tratar as colisões. Ou a gente não deixa registrar a informação pela colisão, ou a partir dessas colisões a gente vai lançando uma lista nessa colisão, tá? Deixa eu ver aqui se eu abro o exemplo. Eu acho que nós fizemos... Deixa eu ver o nome aqui. Contagem regressiva. Ixi, agora lembrar o nome, agora os nomes estão estranhos aqui também. Mas então, nós tínhamos aqui, ó, acho que a tabela hash lista. Então aqui, nesse exemplo aqui, as colisões, ó, uma lista para colisão. Então, nós criamos aqui um ponteiro do tipo aluno, né, desse struct aluno, chamado próximo. Então, quando havia uma colisão, observe aqui, ó. Então, nós pegávamos o índice que estava armazenado na tabela, passávamos para o ponteiro A, no caso, o ponteiro da struct aluno, né? Verificávamos se ela era null, diferente de null, desculpe. Se for diferente de null, observávamos se a matrícula era igual ao que nós estávamos querendo armazenar. Se não fosse igual, passávamos para o próximo, até que o A fosse igual a null. E aí nós alocávamos um outro espaço para essa nossa struct, para o aluno, né? Salvávamos a matrícula. O próximo recebia o que estava apontado na tabela e a tabela recebia esse novo registro. Então, a partir daqui, todas as colisões, observe que essa tabela só tinha 10 posições, mas aqui nós podemos cadastrar alunos até que a memória suportasse, tá? Porque haveria alocação nessa lista. Lembra desse exemplo aqui? Sim, lembro. Nesse caso, realmente não travou, não. Agora, aquele exemplo anterior, eu lembro que eu cadastrei 2 itens, por exemplo, ele dava sempre tabela cheia. Sim. Porque aquele lá, até por nós termos colocado uma tabela com tamanho pequeno, nós colocamos uma condição lá que ele parasse quando ele encontrasse um tamanho, né? No caso, nesse que estão apenas 10, né? Acima disso ele parava. Neste aqui, que a gente encadeia como uma lista, ele não para e você vai lançando e ele vai cair na lista.
Mas nesse caso, pessoal, que eu vi, por exemplo, com dois números cadastrados, por exemplo, dois dados, dois registros, aí para incluir o terceiro, conforme for o número, ele fala que está cheio. Já falava que estava cheio, então tinha alguma coisa errada no código, né? Porque eu verifiquei que quando o primeiro índice cai, por exemplo, que ele vai dizer, colocou 10 itens, aí vai no 0 a 9, por exemplo. Sim. Então, 9 é o número 900. Certo. Eu vou cadastrar 1, 2, 3, por exemplo. Ele vai dar o mesmo 9. Ele vai dar o mesmo 9. Como o 9 já está cheio, aí ele vai contando mais um até ele falar que... Entendi, porque ele não voltava no início da... Entendi agora você está falando. Aí o que acontece? Se você colocar outro número, dá outro índice, funciona. Mas se colocar, por exemplo, 900, que vai para o índice 9, e 1, 2, 3, que também dá índice 9, ele fala que está cheio sem estar cheia. Não, entendi, porque tem um erro nesse algoritmo mesmo, que ele deveria retomar o início da lista e verificar. Aí, linearmente, ele teria que voltar à primeira posição dessa lista, né, no caso dessa tabela hash, verificando se estava vazio para preencher. Aí tinha uma coisa errada nesse algoritmo aí mesmo, tá? Porque não era para dar a tabela, ele teria que voltar ao início, né? Talvez passou ali batido, mas tinha que voltar ao início para que observasse se na posição, por exemplo, na posição 0 estava ocupado, se não tivesse, armazenaria ali, porque a tabela não está cheia, ela tem espaço livre ainda, né? Aí, sequencialmente, tinha que se procurar esse espaço vazio. Eu acho que até nós fizemos um exemplo que ele buscava, mas depois a gente dá uma olhada aqui. Mas essa é uma possibilidade, é voltar ao início e buscar um espaço vazio. Nessa situação aqui, nunca vai encher a tabela, a hash, né? Porque a gente vai criando uma lista interna, aquele índice que passamos ali na tabela hash. Faremos uma coisa meio parecida com isso hoje, tá? Vamos estar criando, então, essa lista. Na verdade, não vai ser lista não, só espalhar dentro do mapa. O bom é que o mapa nunca vai dar a tabela cheia, né? Na verdade, o mapa só vai encher quando acabar a memória do computador também. É a mesma coisa dessa lista aqui. Ela vai sempre alocando um recurso novo do sistema operacional. Beleza, pessoal? Isso aqui, esse exemplo, vocês entenderam? Viram por que nós fizemos esse exemplo? O objetivo nosso aqui é apenas converter a palavra em um número, né? Então, letra por letra, a gente vai somando o que ele for na conversão de letra por letra para um número inteiro, e aí isso estará equivalendo aí a um valor inteiro da tabela ASCII. Beleza? Beleza. Beleza, senhor. Tranquilo. Então tá. Vamos então fazer o seguinte. Vamos então retomar aqui o exemplo que nós fizemos da lista da questão de pratos, só que do cadastro lá do restaurante. Só que vamos alterar o que for necessário ali apenas para que a tabela fique vazia. Só um momentinho. Deixa eu ver onde é que está aqui. Então, pessoal, acessem nosso endereço lá no Notepad. Não, não é esse endereço aqui. Copiem esse código aí, por favor. Está nesse endereço do Notepad. Aqui não foi não, professor. Não tem nada? Não carregou a página para mim. Também já peguei já. Aqui, ó, é notepad.com/aed-unique. Ah, eu recarreguei a página, foi.
Pegaram? Então, aqui deve estar um exemplo para vocês aí, que nós fizemos na aula passada, só retirei os itens que estaremos alterando, tá? Então, basicamente, nós temos aqui uma struct, restaurante, com 2 atributos, no caso aqui o desk prato e ingrediente do prato, né? Isso aqui, strings, né? Fora isso, nós definimos aí, colocamos no bloqueio lá português, para que os acentos apareçam. A questão das opções, criamos um char aqui para a descrição e os ingredientes. Aqui, ó, importante aqui o mapa com lista, não, mapa agora vai ser com espalhamento. Então, nós temos aqui o mapa, nós temos um índice aqui, o int, que vai ser calculado pelo espalhamento, e aqui nós temos o nosso struct restaurante como segundo parâmetro. O nome desse mapa é mapa pratos, né? E aqui nós temos aí, criamos também uma variável aqui do tipo restaurante, nosso struct aqui com esses 2 atributos, então tá aqui o pratos. E aqui segue o mesmo exemplo que fizemos na aula passada, tá igualzinho, tá? É igual, só vamos agora inserir as informações pertinentes ao espalhamento. Então, vamos relembrar aí. Para que nós façamos o espalhamento, o que nós temos que prever aqui inicialmente? Colisões? As colisões, mas como é que a gente... Primeira coisa que nós temos que... Quando vocês pensarem, ó, eu tenho uma tabela hash, eu quero fazer uma tabela hash, o que eu tenho que começar para iniciar essa tabela hash? Qual é a questão principal aí da tabela hash? A inserção, no caso? A função de... Inserir. A função de espalhamento, ou seja, a função hash, né? Nós temos que fazer uma função que estará calculando, então, o endereço do nosso mapa, onde serão armazenadas informações via este cálculo. Então, o cálculo servirá tanto para que estejamos inserindo a informação, quanto também quando nós desejarmos consultar essa informação. Então, para que a estrutura não precise percorrer e nem usemos a função map para que ele procure um código, nós poderemos, então, fazer o seguinte, fazer com que ele busque via a função que nós criamos ali. Então, vamos criar essa função. Para que façamos essa função, vamos usar uma função como usamos nas aulas anteriores, que estará calculando o resto da divisão. Mas para que essa tabela hash não fique muito, ela possa ser, aliás, tabela não, esse mapa com espalhamento tenha bastante índices para calcular, vamos definir aqui uma constante tamanho. Vamos colocar aqui, não vai dar nem para a gente usar isso aqui, né? Mas tudo bem, de 10.000 posições, só para que estejamos fazendo nossos cálculos. Então, esse tamanho será usado na nossa função para que estejamos obtendo aí o resto, né, da divisão do cálculo obtido. Muito bem. Basicamente, vamos então aqui colocar essa mesma função aqui de converter, tá? Isso aqui é importante para que aqui nós vamos converter a nossa sequência de caracteres. Além de converter, nós iremos também identificar que a primeira letra reconhecida é essa aqui, no caso A, com 65. Então, eu vou até colocar aqui um mod por 65 só para tentar ocupar as posições aí deste mapa de espalhamento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa função aqui. Então, vamos colocar aqui int converter char para int. Vamos passar aqui a descrição do prato para que ele crie o valor inteiro, né? Estejamos convertendo a palavra da descrição do prato para o inteiro. Vamos clicar aqui, colocar um código, inicializando com 0, a mesma coisa que fizemos lá, um N, o N, aqui também um I. O N vai receber a mesma função lá, strlen, só para que estejamos contando o tamanho dessa palavra, né? Descrição do prato.
E vamos fazer um for aqui, passando por todas as posições desta palavra. O código aqui vai receber a descrição do prato, mod, o resto da divisão por 65. Então, esse 65 aqui, só para lembrar, é a primeira letra da tabela ASCII. Return código. Ainda não fizemos cálculo nenhum, apenas convertemos a descrição do prato aí em um valor inteiro, tá? Então, da linha, nós só modificamos. Na linha 4, colocamos lá define, colocamos o tamanho, né? No caso, 10.000 é o tamanho. Na verdade, esse tamanho servirá para a divisão e que estejamos obtendo ali o resto da divisão. Depois, na linha 12, iniciamos a digitação desse código. Digitem, por favor, todos aí. Após a digitação, vocês podem clicar aqui em executar, compilar, ou a tecla F9, para verificar se ficou algum erro no código de vocês. Professor, meu ficou na linha 15. Descrição prato. Linha 15 deu um erro? Deu. Na string tá desk prato, não tá, professor? Aí na 15 tá descrição prato. Tá, deixa eu ver. Então eu digitei errado. Lá em cima tá desk prato. Não. É essa aqui? Compila aí pra você ver. Foi aí que deu erro. A linha 15, aí. Ah, não, ele não está achando aqui a função, ó. No caso, esse descrição prato é só para receber o argumento? Aqui, ó, essa desk prato é outra questão. Essa aqui é da nossa struct, tá? Aqui é o parâmetro do nome do prato que passaremos. Faltou aqui na linha aqui, eu coloquei agora na linha 4 também o string.h. Então, include string.h, tá, pessoal? Aí o que está aqui, ó, descrição de prato tem que ser a mesma coisa que está aqui. Então, modificamos. Ficou agora na linha 13 até a linha 21. Depois de vocês digitarem, aperta a tecla F9 para ver se está tudo correto. Tudo certo aqui. Beleza. Então, por enquanto, o que nós fizemos? Apenas definimos um tamanho aí desse nosso mapa, no caso 10.000 posições, um mapa até um certo tamanho, né? E além disso, fizemos aqui a função para converter o char, o texto que está sendo passado, para int. Então, essa função terá apenas a missão de converter essa informação, devolvendo um código para a gente, um código dessa conversão, tá? Muito bem. Agora, vamos calcular a função hash deste valor que foi passado. Então, faremos o seguinte. Então, quando nós vamos calcular a função hash, nós vamos passar para esta função a descrição do prato, né? Então, vamos colocar aqui int função hash. Já estou na linha 23. Todo mundo está na linha 23? Sim. Aqui, vou colocar também um código, tá? 0. O que nós faremos? É código 0? Não. Vamos já inserir direto aqui. Então, a partir daqui, este código aqui vai receber o quê? O converte aqui. Essa é a nossa função. O parâmetro aqui que está sendo passado, esse descrição prato. Então, aqui nós estamos chamando o método e passando o parâmetro para ele. Este parâmetro, então, vai acionar essa função aqui
e essa função fará a conversão e estará retornando o código dessa conversão para cá. Então, esse código receberá essa informação aqui. A partir daqui, nós faremos aquele cálculo simples apenas de retornar, né, o resto da divisão deste código pelo tamanho. Feito, pessoal? Digitaram? Sim. Muito bem. Vamos passar para a próxima. Nós vamos fazer aqui a função de espalhamento dupla, né? Então, na função de espalhamento dupla, nós temos 3 passos. O primeiro passo é calcular a função hash. Temos o segundo passo, que estaremos gerando um outro código, né? E o rehash, que estaremos usando este primeiro código gerado por essa função hash, junto com o segundo passo, que é outra função hash, para que estejamos calculando, então, esse rehash. Então, vamos usar a função de espalhamento duplo. Então, tá, muito bem. Então, vamos aqui já criar essa outra função hash. Essa daqui é o passo 2. Mesmo parâmetro, char, descrição prato. Vai ser bem parecida com essa que nós fizemos. Vamos colocar aqui o int código, recebendo converter char, descrição do prato. E aqui o return, só que aqui nós faremos pequenos ajustes, tá? Então, vamos somar aqui 1 mais, vamos pegar o código da divisão, essa divisão por tamanho menos 1, por exemplo. Isso daqui já vai dar uma alteração neste cálculo, tá? Já ficará um pouco diferente do anterior. Pessoal, vamos copiar aí. Pronto. Pronto. Sim. Aí aperta F9, vê se está tendo algum erro. 0 erros. Ótimo. 0 erro, 0 mensagens, né? 0. Warnings. O meu demora para compilar porque demora um pouco. O Avast fica bloqueando ele toda hora. Ah, tá. E também quem estiver usando, tem uma versão portável disso aí. Nessa versão portátil aí, ele roda no pendrive, por exemplo, não instala Rodou nada. liso, professor. Oi? Rodou tranquilo. Ah, tá. Aí já fica um pouquinho mais lento para rodar. Mas todos aí que estão acompanhando, então, executaram, testaram, funcionou, né? Beleza. Vamos agora fazer o último cálculo aqui. Então, nós temos a função hash, a primeira. Aí temos o passo 2. Isso aqui vocês devem lembrar, lá na seção, acho que na seção 3.2, parece. Não, 3.3, tá? Seção 3.3 fala sobre essa função aqui, o segundo passo, para que estejamos trabalhando com a última aqui, no caso, o rehash em questão, que nós vamos usar aqui, tá? Então, vamos colocar aqui int
Vamos colocar aqui hash int i e int k. A partir desses valores, nós vamos calcular aqui, tá? Então, return, vamos somar aqui. Então, i mais k, o resto da divisão, pelo tamanho. Então, aqui, cada uma dessas funções trará um valor diferente, tá? Vamos usar, então, basicamente, para que estejamos criando espalhamento, esta função e o rehash também, caso essa função encontre um local que seja ocupado. Digitaram, tecla F9, ver se está tudo certo. Rodou tudo de bom. Ótimo. Então já estão, as nossas 3 funções estão prontas. Caso então a primeira função encontre um espaço que seja ocupado, usamos a segunda função para alocar um outro espaço. Isso daqui, o objetivo básico é evitar colisões, né? Então achou uma colisão, passa para o próximo ponto no mapa, para que não haja colisões. Feito? Podemos seguir? Pode? Podemos, né? Então vamos fazer o seguinte. Neste ponto aqui, ó, vocês estão igualzinho o exemplo. Na linha 39 de vocês, temos chave e opção, é isso? Linha 39? Isso, aqui tá assim. Então na linha 39, vamos colocar aqui hash e hash 2. Underline 2. Muito bem. Então, fizemos aqui apenas esse ajuste. Colocamos aqui o hash e hash 2, com as variáveis. Agora, nós iremos fazer o seguinte. Vamos passar agora para a inserção, né? Vamos inserir, né? Para que façamos a inserção, seguiremos um padrão aqui de inserção. Só vamos olhar aqui no inserir. Aqui, ó, no 66. Procure a linha 66 de vocês. Muito bem. Nós aqui, então, pedimos aí a informação do nome do prato na primeira descrição. Aí essa descrição foi armazenada lá no nossa variável pratos. Em seguida, nós pedimos aqui o ingredientes, né? Esse ingrediente também salvo dentro de um atributo aí interno à nossa variável pratos, da nossa struct, restaurante. Neste ponto aqui, então, na linha 66, vocês vão dar um Enter. E aqui nós vamos começar, então, a tentar indexar este prato dentro deste mapa. Então, para que estejamos indexando e fazendo o espalhamento, é necessário, nesse momento, que estejamos aqui neste ponto, observando o resultado aí do cálculo do hash. Então, o primeiro passo, vamos calcular o hash aqui, o primeiro hash. Então, eu coloquei hash aqui, a nossa variável inteira, destinado a espalhar aí dentro desse mapa. Muito bem, o hash. E vamos chamar a função aqui, função hash. E vamos passar aqui, nós preparamos já para que esse campo aqui, a descrição, tá?
Então, via descrição, ele vai fazer o cálculo e vai gerar um índice de armazenamento ali em nosso mapa. Calculamos aqui o hash. Quando nós calculamos o hash, nós vamos verificar se vamos procurar neste nosso mapa se esse hash está armazenado, né? Se ele está armazenado em nosso mapa. Então, para que façamos isso, vamos colocar aqui mapa, pratos. Nós temos nós temos a função aqui find. E vamos passar aqui o hash que foi calculado. Se o hash calculado for diferente de mapa na última posição, ou seja, ele encontrou, se ele não chegar na última posição que é vazio, ele vai encontrar ele vai encontrar um objeto, ou seja, se ele achou, eu criei um hash aqui, procurei o hash dentro desse mapa, e se ele encontrar armazenado uma informação já nesse hash, ou seja, já existe um dado lançado nesse endereço no nosso mapa, ele vai calcular aqui o rehash. Então, para que ele faça isso, vamos chamar aqui o hash 2. Passo a função aqui. Função hash, passo 2. Passo 2. E eu passo aqui a descrição. Novamente, para ele calcular. Calculou? Agora eu vou calcular novamente o hash aqui. Hash. Agora eu vou o rehash, ou seja, fizemos o passo 2, agora vamos fazer o último cálculo. Rehash. Passo aqui o i, no caso, o primeiro parâmetro é o hash que foi calculado anteriormente. Então, passo aqui o hash de novo. E o hash 2. Pessoal, então aqui, ó, este hash foi calculado aqui, eu passo ele para cá. Acho que eu vou para ficar mais claro para vocês. Não, deixa eu ver aqui. Vamos só colocar aqui, então, só para que vocês entendam. Ficar um pouco mais claro, não sei se vai ficar mais claro, mas vou colocar aqui rehash. Muito bem. Então, aqui nós calculamos o primeiro hash, procuramos no nosso mapa. Se ele encontrar a informação dentro do mapa, ele calcula o segundo hash, que é o passo 2, para em seguida calcular o rehash. Esse hash é a função armazenando na variável. Essa variável ficou muito parecida. Não sei se eu estou melhorando ou piorando para vocês, vou colocar aqui. Muito bem. Então, calculamos o rehash aqui. Então, passamos o primeiro hash calculado e o segundo aqui nessa linha 69. A partir deles, calculamos o rehash. Aí eu atribuo o rehash ao hash para que estejamos concluindo o cadastro. Ou seja, vamos agora passar no mapa. O mapa em questão. Vamos colocar aqui o hash. Vamos armazenar o objeto pratos aqui. Out. Prato adicionado. No mapa, na 74, não seria mapa pratos, não, né? Só mapa mesmo, né? Opa, mapa pratos, desculpa, é verdade. Ó. Isso, muito bem. Ver se vocês estavam digitando. Muito bem, estão digitando então, né? Isso mesmo. Passar para a próxima linha. Muito bem, então aqui vamos dar a mensagem apenas que foi armazenado com sucesso aí o prato. Podemos até aqui colocar o que foi armazenado, o nome do prato.
Desk prato. Ingredientes. Eu não lembro direito o nome, acho que é ingredientes. Prato, tá aqui em cima. Executem agora e tentem ver se tem algum erro, uma questão incorreta. Ô, professor. Oi. Não, pera. Descobri, entendi aqui. Relaxa. Professor, lá em cima, onde você colocou o rehash com letra maiúscula, foi em qual linha mesmo que você declarou ele? Foi na linha 39, aqui. É que mudou ela, né? Tava Sim, hash tive que 2, mudar o aí... nome. Não, o hash Aí- 2 continua. Hash 2 continua. Cada um desses daqui equivale a uma dessas funções, ó. Hash, tá. Não, hash passo acrescentar mais 2. um, rehash, né? Isso. Tá. Pratos, hash, pratos. O meu deu erro aí na linha 74, professor. 74? É. Deixa eu ver se o meu tá com erro também. 74. Parênteses? Tô colocando parênteses aqui a mais, não sei. De vez em quando a gente comete erros. Esse compilador ajuda. Foi só na 75 que deu um aviso, mas acho que... Um aviso? É. Sequência de escape desconhecida. Ah, tá. Ué, mas isso aí coloca uma chave aqui no início da 54. Vê se já tem aí. Tem. Até uma chave que fecha no break aqui no 79. Tá fechando, tá certo. Ué, o meu não tá dando essa mensagem. Não sei, é o compilador seu. 75 com... Em pratos NGL. Tá Ô, igual. professor, mas por que você está precisando colocar essa chave aí nesse primeiro case? Qual? No 70 aí? Qual linha? Essa daí do 79, fechando o primeiro case. De vez em quando, na realidade, ele interpreta aí, do primeiro case aqui, o compilador acha que em algum momento o break não se estará delimitando o espaço correto do case. Aí o compilador dá uma mensagem de perigo, não que ele vai dar erro, mas dá perigo. Aí você colocando essa chave aqui, o compilador já interpreta melhor o fechamento do trecho de código. Entendi. Isso é o compilador, de vez em quando ele nos avisa sobre isso, tá? Nem sempre ele solicita. Quando mais talvez estejamos colocando o while, solicitação de texto, algumas vezes ele vem e solicita. Temos que estudar por que o compilador C de vez em quando pede isso. Aí ele fala que não consegue delimitar o espaço correto aí do case. Fizeram, pessoal? Funcionou sem Compilei erro? aqui, tá certinho, professor. Beleza. Alguém deu erro? Pessoal, temos que praticar.
Não, Programação não tem jeito, tem que digitar alguma linha de código aí. Ler livro não vai aprender, pessoal. Apenas ler, né? O ler e praticar é o fundamental. Muito bem, então aqui nós já terminamos a parte de inserir. Fica agora vinculado a parte de estarmos fazendo a busca. Então nós podemos fazer a busca, né? No caso aqui, a busca... Não, remover, desculpe, não tem busca. Remover o prato. Para remover o prato, nós faremos uma busca antes para que estejamos removendo o prato. Só antes disso, vamos só testar aqui. Acho que vocês, não sei se já testaram aí. Vou executar o meu aqui. Vai aparecer as nossas opções aqui em tela, né? Eu vou lançar aqui os pratos. Não sei, um prato aqui, arroz com carne, os ingredientes. Fiz o Enter. Eu vou lançar o mesmo arroz, tá? Agora arroz com frango. Observem, se nós clicarmos aqui para listar, olha lá, ele fez para a gente os códigos. Ele usou o rehash, porque houve colisão, né? É evidente que o nosso código aqui ele só prevê a segunda colisão, ou seja, se eu digitar arroz de novo, ele vai apagar o segundo item. Mas, basicamente, ele consegue desviar de uma colisão, né? Então, o arroz ali que estaria colidindo com o primeiro, ele criou ali uma chave diferente, o 467, né? Ficou dos 233 para o arroz e 467 para esse outro arroz, o arroz com frango. E a partir daí, olha lá, já temos 2 itens nessa lista. Sempre que estivermos lançando um novo prato, ele estará gerando outro código. E a partir deste código, né, estará, caso encontre o primeiro espaço vazio, ele vai armazenar nesse primeiro espaço. Caso contrário, ele vai estar armazenando no segundo, né? Então, por exemplo, vamos lançar aqui, ó, pizza 4 queijos. Fizemos o lançamento aqui, eu posso listar novamente. Opa, cadê? A pizza deu rehash nele. Só se a pizza deu o mesmo valor, não sei, aquele mod lá. Vamos lançar um outro diferente, então. Vou lançar o prato feijão. Vai piqui, ninguém gosta, né? Com feijão. Ele não tem, né? Mas tudo bem, vamos criar aqui. Ah lá, criou. É que deu uma coincidência da pizza gerar o mesmo número na rehash. Não sei, talvez tenha gerado o mesmo número. Ah lá, o feijão já criou um outro. Ela criou 232 o código para ele, tá? Evidente que esse aqui é um exemplo, pode ser melhorado. Essa função hash é importante que tenhamos pensando aí para que estejamos tentando criar uma função sem colisões, que seria a função perfeita. Evidente que podemos minimizar essas colisões. Talvez aquela divisão por 65 ali eu nem precise colocar, e talvez fique até melhor se eu não colocar aquela divisão por 65 gerando códigos maiores, tá? Vou sair aqui. O que eu mencionei é isso aqui, ó, este código, essa divisão por 65, talvez não seja tão necessário, né? Retirando ela, talvez nosso cálculo evite as colisões, né? Temos mais parâmetros de acertos aí. Mas beleza, pessoal. Todos conseguiram testar? Fizeram aí os testes, executaram? Cadastraram? Testei. Eu tenho 3 pratos, um em cima do outro. Ó. Aí você pode até colocar o nome igual, que a primeira colisão ele vai desviar para a segunda, né? Aí na segunda ele não consegue mais, ele só trata duas colisões aí, né? Mas tudo bem, aí fica a critério de vocês, né? Como uma demonstração, mas basicamente a preocupação sempre que estejamos fazendo uma tabela de espalhamento, temos que nos preocupar quanto às colisões, como tratar as colisões. A função que vai tendendo a função mais perfeita, vai tendo mais função para não ter colisão? Se você pensar numa função matematicamente que evite colisões, é evidente que você vai ter aí diminuindo bastante a colisão, né? A nossa função é muito simples, mas poderíamos estar pensando em mecanismos de estar fazendo com que
tenhamos menos colisões, né? Esse é o conceito que é passado. É evidente que uma função perfeita sem colisões não vai existir, mas temos que diminuir essas colisões o máximo possível. Muito bem. Vamos então agora partir para a remoção, tá? Remoção. Então, case 2. O meu, no caso, aqui está na linha 80. Professor, Oi. É o case 2? Só um momentinho. Pode falar. eu queria que você parasse um pouquinho só ali no começo do método main. Tá, no começo. Parei. Obrigado. Nada. Já resolvi já. Já, né? Muito bem. Então, agora vamos na opção remover aqui, tá? Em remover, vamos posicionar nosso cursor na linha 81. Não. Na linha 82, ó, logo abaixo do system.cls, apagando o texto. Então, vamos fazer aqui uma solicitação. Basicamente, nós podemos procurar o prato via o código, que a pessoa vê no listar ali, via a chave, né? Ou via a descrição, você digitar o nome do prato para que ele busque via o cálculo ali do rehash, né? Então, vamos fazer isso. Vamos solicitar para o usuário um valor, né? Vou criar essa variável opção aqui. Essa variável opção estará lendo novamente aqui o while, enquanto opção for diferente de 1 e opção diferente de 2, ele vai ficar repetindo isso aqui, vai ficar pedindo uma opção ao usuário. Então, vamos lá. Consulta. No caso, 1 pela chave. E o 2 pela descrição do prato. Descrição do prato. E vamos buscar aqui o que a pessoa está digitando. Scanf, decimal e opção. Muito bem. Então ele vai ficar pedindo aqui, enquanto digitar 1 ou 2, ele vai ficar solicitando aqui ao usuário aí uma opção. Na opção 1, que é igualzinho da aula passada, ou seja, pela chave, nós podemos usar a própria biblioteca, do mapa, tá? Então aqui pelo 2 a gente agora vai solicitar, vamos solicitar aqui apenas a chave, né? Informe a chave do prato. Então, informe a chave do prato para remoção. Para remoção. Muito bem. Então, vamos solicitar aqui, vamos buscar aqui o que a pessoa vier a digitar. Então, vamos verificar aqui. Chave. Muito bem, agora faremos o find, por nessa chave, né? Mapa pratos.find. Vamos colocar aqui chave. Se a chave for igual ao final do mapa, isso vai indicar que nós não encontramos, né? A chave não existe. Prato não existe.
Se não, vamos remover aqui do mapa. Mapa, pratos, ponto, remove. Não, erase. Aí o erase e a chave, no caso aqui, chave. Muito bem. Então isso aqui trará a exclusão do mapa. Apenas isso. Estaremos excluindo esse nó do mapa. Estaremos removendo, excluindo não, removendo. Aperta F9, ver se tem algum erro. E aí, pessoal, algum erro? Sem erros? Aqui não, pelo menos na digitação. Ótimo. Muito bem. Vamos então agora continuar aqui rapidinho antes do intervalo. Então, basicamente, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar as funções para que estejamos aí encontrando o nosso prato a ser removido, né? Então, o que nós faremos aqui? Neste fechamento aqui na linha 94, vou colocar um else. Vamos apagar aqui, dar um fflush, fflush, no que tiver na memória aí de entrada do nosso teclado. Então, apagamos aí o texto. E vamos solicitar o prato. Vamos solicitar o nome do prato. Então, informe a descrição do prato. Vamos dar uns gets aqui com a descrição. A partir daqui, nós temos que calcular aqui o hash. A função hash para que estejamos escolhendo aí. A função hash, vamos passar a descrição. Depois de termos feito a função hash, qual é o próximo passo? Aqui, basicamente, vamos apenas observar se tem algum lançamento ali neste local, né? Caso ele encontre já no primeiro, vamos apagar. Então, vamos dar um if aqui. Se ele aqui achar, mapa, pratos, find, vamos passar o hash. Se ele for igual ao vazio, que dificilmente será, né?
Procurou o primeiro aqui. Caso não tenha encontrado, vamos calcular a segunda função, hash 2. Função hash. Passo 2. Passar a descrição. E aqui vamos calcular o rehash. O i é o hash, depois é o hash 2. Só uma dúvida. Oi. Esse mapa prato.end, se ele encontrou, ele já dá um retorno direto, ele não executa as outras opções, né? Exatamente, se ele já encontrar aqui. Depois nós vamos conversar sobre isso, mas basicamente aqui, ele vai encontrar. Se ele encontrar, ele não executa isso aqui mais, já vai apagar. Se ele não encontrar, aí ele vai passar para o rehash, para a segunda opção. Muito bem. Nessa segunda opção aqui, vamos novamente termos que verificar se ele vai achar ou não aqui o prato, né? Então vamos colocar aqui, ó, um if mapa pratos. Bom. Find rehash. Se mesmo assim ele não achar, assim mesmo, vamos dar aqui. Prato não existe. Agora aqui que nós temos que fazer duas vezes aqui esse procedimento aqui, ó, com um ponto de vírgula. Se ele cair no else aqui, ele vai apagar. Rehash, e aqui também ele vai ter que apagar. Só que aqui, como ele não entrou ali, vai ser o hash mesmo, só ele vai apagar. Só um momentinho, pessoal. Muito bem, então aqui já está sem erros, tá? Até a página, até a opção ali, no caso 109, vocês vão digitar ali. Mas basicamente já está o código pronto aí, tá? Já salvei, vocês vão testar aí, tá, pessoal? E aí vamos agora, nesse momento, vou partir para o intervalo, daqui a pouco retorno. Talvez um pouquinho depois, porque passamos um pouquinho, mas daqui a pouco eu retorno, depois das, mais ou menos às 8h50, né? Estaremos aí de volta. Tá ok? Então até daqui a pouco. Enquanto isso, tentem digitar e verificar se existe erros para vocês corrigirem aí. Depois do intervalo, nós conversaremos. Até mais.